Eu sou o Kaique, tenho 29 anos e nasci aqui, né? Nasci e cresci aqui no bairro de Ermelino Matarazzo. E eu falo que esse é um dos grandes presentes que Deus me deu. A possibilidade de ter nascido e crescido nesse bairro, porque foi por ser daqui que eu conheci, convivi e construí uma relação de muito amor com o nosso eterno Padre Ticão. Então, eu criança aqui no bairro, minha família nunca foi religiosa, né? Sempre foi meio conturbada, e acabou que uma vizinha um dia me convidou para almoçar na casa dela e depois do almoço perguntou se eu queria ir para casa ou se eu queria acompanhá-la à missa. Como eu não sabia, né, o que era a missa, eu falei que queria ir com ela à missa. E aí nós viemos aqui na São Francisco, isso lá por 2001, antes ainda de ser demolida a igreja antiga, né, onde foi construída a nova igreja que nós estamos aqui. E aí, nesse dia, chegando na porta da igreja, me convidaram para entrar com cartaz, porque providencialmente é um domingo da Bíblia. E aqui a nossa comunidade de São Francisco usa a Bíblia desde 1985, nas liturgias, nas missas. E aí, nesse dia, eu entrei com cartaz da Bíblia e me achava, né, a criança mais importante. Era uma das crianças entre as outras crianças que entraram com cartaz. E claro que o foco era a Bíblia. Mas aquilo foi algo que eu acho que me marcou tanto, que a partir dali eu quis sempre vir. E foi nessa vinda para a comunidade, né, desde a catequese, então desde pequenininho, que começou a convivência com o Padre Ticão. E assim, falar do Ticão é muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo, porque nós falamos de alguém muito plural, muito diverso, né? Era realmente um Ticão, né? Era enorme, era grandioso o que ele conseguia fazer a partir da sua atuação como padre, no altar, e também de toda a sua importância para a transformação da sociedade em que nós vivemos, de forma muito especial aqui na Zona Leste de São Paulo. E uma das principais características do Padre Ticão, que é algo muito de Jesus, assim, a gente vê os evangelhos falando de Jesus, e o Ticão conseguia ter uma característica muito semelhante àquilo que a gente vê dos relatos sobre Jesus, que é de olhar para as pessoas e de acreditar nelas, mas assim, uma aposta como quem compra um prédio na planta. Então o Ticão, ele tinha essa capacidade muito generosa, muito bondosa, de acreditar no melhor das pessoas. E talvez até aquilo que a gente não sabia que poderia oferecer, que poderia dar, que de fato poderia ser, o Ticão acreditava e dava oportunidade, incentivava e possibilitava que todas as pessoas que estivessem ao redor dele, que fizessem parte da comunidade, que quisessem, pudessem se desenvolver. E eu acho que, assim como na história de Jesus, o olhar de Jesus foi caindo sobre os apóstolos e deu a eles a oportunidade de eles trilharem um caminho diferente, um dia o olhar do Ticão caiu sobre mim, e isso talvez tenha sido a grande mudança, né? A grande oportunidade da minha vida, de ser alguém preocupado com os outros, de ser alguém temente a Deus, de ser alguém que quisesse de fato contribuir com o mundo de alguma forma. E acho que isso eu devo muito a esse olhar amoroso e de confiança que o Ticão tinha, mas não só comigo, com tantas outras pessoas. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de com ele estar, sem dúvida, foram impactadas por esse seu olhar generoso. E aí essa é a outra grande característica do Padre Ticão. É um homem de uma generosidade absurda, incrível, como ele nunca queria nada para si, como ele sempre pensava para os outros e como ele sempre possibilitava que nós todos fôssemos agentes transformadores da sociedade, né? Que nós todos fôssemos, de certa forma, protagonistas da nossa própria história.
E por mais que isso pareça ser algo simples, isso não é comum. Só os diferentes, só os grandes de fato conseguem fazer isso, né? Fazer com que as pessoas assumam o seu protagonismo, que as pessoas tenham oportunidade e consigam, a partir dessas oportunidades, se desenvolver como gente, né? Em primeiro lugar. E também como cristão. Acho que uma das palavras que o Ticão sempre mencionava é essa capacidade de ser luz, de iluminar a própria vida e a vida dos outros. E nesse tempo todo, né, de convivência, desde garotinho, que via aquele homem grande falando e sempre muito atuante, eu acho que das coisas que mais me impactam era como o Ticão conseguia, para cada um, para cada situação, para cada pastoral, para cada realidade, ele conseguia ser ali por inteiro e conseguia ser muito diverso, muito plural. É impressionante a quantidade de coisas que ele fez, porque também não fez sozinho, porque ele acreditava no trabalho coletivo, na mobilização social. Ele falava sempre, uma outra palavra que ele usava sempre era criatividade. E talvez o Ticão sempre foi um homem de vanguarda, porque sempre foi muito criativo, né? Ele sempre estava na frente, ele sempre estava algumas casas lá na frente, ele sempre estava olhando para daqui 5, 10, 15 anos. E isso eu acho que se dava muito por essa criatividade, né? Essa ação que ele tinha de possibilitar que as coisas acontecessem. E eu acredito muito que quem morre, mas que conseguiu na vida viver o amor, não morre de verdade. E o Ticão com certeza continua vivo porque foi um homem de muito amor, mas não esse amor ingênuo, inocente, abstrato, mas um amor muito real, muito concreto, muito partilhado. E tudo que eu penso do mundo, o que eu penso da vocação, o que eu penso da igreja, o que eu penso no cuidado com as pessoas, a formação do meu caráter, da minha personalidade, com certeza passa majoritariamente pelo Ticão, por aquilo que eu via ele fazendo. E aí mais uma coisa que é muito de Jesus, assim, né? O testemunho dos apóstolos, no Atos dos Apóstolos, é que Jesus passou entre nós fazendo o bem. E é impossível falar do Padre Ticão e não dizer que o Ticão passou de forma tão rápida, né? Partiu tão cedo, mas que ele passou por aqui, por essas terras de Hermelino Matarazzo, da Zona Leste de São Paulo e até do Brasil, fazendo bem, até o último instante. Né? Ticão, grande comunicador da esperança, grande incentivador das pessoas e um homem de muita fé, mas que transformou a sua fé em ação para que a vida das pessoas de fato fosse diferente. Então, com muita saudade, com muito amor, com muita esperança, deixo o meu depoimento para o Ticão. Tantas outras coisas poderiam ser ditas, né? Mas acho que nem tenho condições para isso. Mas para dizer que sempre e eternamente ele estará não só no meu coração, mas em tudo que eu fizer na vida, porque de fato foi um homem que semeou entre nós um amor que vem de Deus, não temos dúvida.